abandono, rejeição e vergonha. Esses 3 componentes estão presentes na identidade de uma pessoa que possui transtornos de personalidade narcisista. E de antemão, eu já lhe digo que pela minha experiência em consultório, por todos os relatos que eu vejo, pelos depoimentos aqui no canal, no Instagram, em todas as redes sociais, no consultório, pelas minhas experiências, minhas vivências, empíricas, eu digo para você que a pessoa que tentar curar, entre aspas, ou salvar a pessoa narcisista dessas 3 feridas que ela possui, rejeição, abandono e vergonha, ela vai sair machucada, ela vai sair destruída e a pessoa narcisista provavelmente não vai mudar 1 milímetro sequer. Por quê? Olha só, dentro desse sistema, dentro desse tripé, a pessoa narcisista, desde pequenininha, quando a personalidade dela foi se formando, e hoje a gente já sabe que existem sim alguns componentes que são físicos, que estão presentes no cérebro, que aparecem na área responsável pelas emoções, que é diferente, é um pouco diferente das áreas de recompensa ali, de emoção, das pessoas que não possuem o transtorno, mas não se compara, não é igual a do psicopata, por exemplo. Não é exatamente igual, mas tem ali algumas diferenças. Nós sabemos que existe também com muita força e talvez seja o principal marcador a questão ambiental. Como essa pessoa foi criada, como ela conviveu, como foi a infância dela, como foi a adolescência, como foi a juventude, como é que essa criança cresceu. Então, o que acontece? A pessoa que possui transtorno de personalidade narcisista, desde a infância, ela foi encontrando ali como uma forma de superar a rejeição, o abandono e o senso de vergonha sentido. Ela foi vendo como um jeito de escapar disso, destruir outras pessoas, manipular outras pessoas, sair da posição de vítima, que era o sentimento que ela experimentava por vários fatores que ela pode ter vivido, e aqui eu já falei que não necessariamente pode ter sido por traumas de sofrimento, coisas muito ruins que aconteceram com ela, muitos maus tratos. Não necessariamente foi por isso, mas às vezes por um excesso de validação, por uma falta de limite na infância. Então, ela pegou essas 3 coisas, o abandono, a rejeição e a vergonha, e ela, como mecanismo de defesa, ela começou a transferir esse sentimento para as pessoas com quem ela conviveu, com as quais ela convivia. Como? Ela foi criando um muro, ela foi criando uma camada de proteção, ela foi criando uma fantasia na cabeça dela para escapar desse sentimento onde ela era o rei, ela era a rainha. Ela foi criando muros tão altos, fortalezas tão altas, tão blindadas, uma fantasia de grandiosidade para escapar dessa rejeição, para escapar dessa pequenez, para escapar dessa vergonha, desse senso de não pertencimento, que esse muro, que essa redoma, que essa fortaleza, que essa blindagem que cobria ali aquele ego fragilizado e não totalmente concluído, ela se tornou tão potente, tão poderosa, que é praticamente impossível você adentrar essa fortaleza para tentar sacudir, para tentar fazer essa pessoa olhar para isso e querer mudar. Porque olha só, como que eu vou mudar uma coisa que não me incomoda? Primeira coisa. Como que eu vou mudar uma coisa que eu nem sei que existe, ou que eu nem quero olhar que existe? É o segundo fator. Então fica muito difícil. Você vê que num trabalho de psicoterapia, você vai ter que lidar com algumas dores, você vai ter que olhar para coisas que não são legais em você. Sim, você vai tratar coisas que o outro fez com você, e você vai entender coisas que não são tão legais, que são dolorosas, que são necessárias de serem mudadas em si mesmo. Coisa que uma pessoa narcisista não vai fazer. Ela não vai se permitir
olhar para as profundezas, para o alicerce desse muro tão alto, dessa fortaleza tão alta que ela construiu, com o risco disso tudo ruir, com o risco disso tudo desabar, porque isso teve uma utilidade. E aqui eu não estou dizendo que a pessoa narcisista, ela é uma coitadinha. Eu estou explicando para você qual foi o mecanismo que fez com que ela matasse, é como se ela matasse a própria criança interior dela, ela sufocasse essa criança e não deixasse essa criança sentir, não deixasse essa criança passar pelo que tinha que passar. Então, a identidade dela, na raiz, na base da identidade dela, essa composição desses 3 elementos de vergonha, de rejeição e de abandono. Ela falou, não, eu mesma vou cuidar disso. E como que eu vou cuidar disso? Eu vou sair de vítima e vou me tornar o algoz. Até ali, ela era vítima, como talvez você tenha sido, como talvez na sua infância você experimentou esses sentimentos de rejeição, de ter sido abandonado, de vergonha, de baixa autoestima, de ter sofrido bullying, de ter sofrido maus tratos pela sua família. E você encontrou outras formas de lidar com isso. A pessoa narcisista, a forma que ela encontrou foi criar esse muro, criar essa muralha em torno dela, criar um mundo fantasioso onde ele poderia ser o reizinho, poderia ser a rainha, ali ele que mandava, ali era do jeito deles, ali eles eram os supremos, ali eram eles que seriam as pessoas a serem servidas, eram eles que iriam pisar e não mais serem pisadas, entende? Então, o jeito que a pessoa narcisista encontrou para superar, vamos dizer assim, para lidar, para gerenciar essas emoções negativas, essa base da identidade deles que os coloca como uma pessoa menor, foi fazer o inverso. Não, eu não sou a vítima, eu vou ser o algoz. Eu vou ser o algoz, eu não vou ser o pisado, eu não vou ser o rejeitado, eu não vou ser o envergonhado, eu vou causar vergonha, eu é quem vou abandonar, eu é quem vou rejeitar, porque aí eu tenho controle. Eu tenho controle, ninguém mais vai fazer isso comigo, eu vou fazer isso com o outro. Eu vou fazer com que o outro experimente a vergonha que eu sinto, eu vou fazer com que o outro experimente na própria pele a rejeição que eu tô sentindo, eu vou fazer com que o outro se sinta abandonado como eu já me senti. Só que eles começaram a fazer isso e aí daquela vítima sofredora eles começaram a obter prazer com isso. Eles começaram a obter satisfação, a obter gozo. Então eu saio da posição de vítima, onde eu sou destruída, onde eu sou o alvo, e eu me coloco numa posição de poder. Eu me coloco no pedestal, onde eu começo a impor ao outro aquilo que me destruiu, aquilo que me massacrou. Então é o momento, é o lugar onde eu sou poderoso, onde eu é quem mando. Então para eles, não acredito que eles vão querer sair dessa posição para entrar numa vulnerabilidade. Pelo menos eu não vi até aqui. Eu não vi até aqui uma pessoa que realmente possua o transtorno de personalidade narcisista, cujo esporte preferido é destruir vidas, é fazer com que a pessoa se sinta um lixo, é matar o brilho das pessoas, é se alimentar da alegria delas, dos talentos delas, dos recursos financeiros, da sanidade mental delas. Eu nunca vi esse tipo de pessoa legitimamente buscar psicoterapia para entrar em contato com essa dor, com esses traumas, com essa vulnerabilidade, com essa exposição, com essa coisa feia, desnudar o próprio ser e dizer assim, não, eu sou vulnerável, eu vou tratar isso aqui e eu vou começar a agir melhor, mudar o meu comportamento. Primeiro que eles nem querem olhar, segundo que eles nem têm essa consciência, assim, essa consciência no sentido de eu faço mal ao outro, isso não é legal, por isso eu quero mudar. Não existe isso. Qualquer mudança é atravessada pelo desejo de fazer algo diferente, por uma consciência de que há ali algo que não é bom, de uma consciência de que faz mal para o outro e se incomodar em fazer o mal para o outro. Não há esse incômodo, porque quando eu faço mal para o outro, eu estou gozando com isso. Me dá prazer, eu sinto prazer em maltratar o outro, eu tiro alguma coisa de positiva para mim quando eu faço mal para o outro. Eu vou mudar por quê? Qual é o meu estímulo?
Difícil, né? Então, é só pra você entender. Essa é a base da identidade da pessoa narcisista. Ah, mas por que ela faz isso? Eu nunca fiz nenhum mal pra ela. Não é por sua causa. Não personalize. Ela não fez o que fez com você porque você é você. Ela fez o que fez com você porque ela é ela. Esse é o modus operandi dela. O que começou como um mecanismo de defesa, que ela fez para se proteger dos traumas, ela fez para se proteger dessa vergonha, desse abandono, enfim, dessa rejeição, começou a ter um ganho, e um ganho muito maior, que foi prazer. Ela encontrou prazer, ela encontrou satisfação nisso, ela encontrou um senso de poder, ela encontrou um senso de pertencimento, ela encontrou o controle que ela não tinha. Quando ela estava na posição de vítima, ela estava debaixo da condenação de alguém, do desejo de alguém, do domínio de alguém. Ela inverteu os papéis e agora isso virou um jogo no qual ela sente prazer, um jogo no qual ela muda as regras e que ela domina com maestria. Por que ela abriria mão de tudo isso? O que ela ganharia com isso? Vulnerabilidade? Exposição? Difícil, né? Fica essa reflexão. Um beijo grande, até o próximo vídeo.